noite a todos. Obrigado, viu, Anderson, pela leitura. Gente, a questão do poder da fé, o que a gente tem que lembrar é que a fé é uma palavra que, para a gente entender melhor, ela vem de onde essa palavra? Vem lá do latim, quer dizer fidelitas. Essa palavra fidelitas em latim quer dizer o quê? Adesão incondicional a uma ideia, a uma hipótese, independente de que haja comprovação. Então isso é a questão literal da palavra, tá? Mas a gente sabe que a fé, gente, ela tem esse poder de quê? De nos dar essa autoconfiança para a gente superar qualquer obstáculo na vida. Então é importante a gente lembrar que a fé ela não é só religiosa, ela também é utilizada em qualquer área, qualquer campo da vida humana. Vejam, por exemplo, eu lembro aqui de um caso da ciência, por exemplo, comprovando o poder da fé. Então, lá, por exemplo, em Los Angeles tem uma universidade, lá chama Universidade da Califórnia, UCLA. E eles fizeram um teste lá, gente, os cientistas, e pegaram um grupo de pessoas que estava fazendo tratamento oncológico de câncer. E pegaram um outro grupinho que também estava fazendo tratamento oncológico. Todos utilizando a mesma medicação, o mesmo tratamento que estava sendo feito em um era feito no outro. Só que um desses grupos tinha uma característica especial. Qual era? Eram pessoas que eram imbuídas de fé. Eram pessoas religiosas, pessoas que exercitavam a fé no dia a dia. E aí o que os cientistas observaram foi o seguinte, que no final do tratamento, esse grupo que estava imbuído de fé, que trabalhava a questão da fé, eles tiveram que uma melhora, uma remissão do câncer muito maior, mais rápida do que o pessoal que simplesmente não estavam trabalhando a fé. Eram pessoas normais que não tinham religião, muitos eram até ateus, que não tinha fé nenhuma. Tá? Então os cientistas eles viram isso, que o pessoal que tinha fé, o resultado do tratamento foi muito melhor. Tá? Até na questão da remissão da doença. E outro caso também, que os cientistas fizeram um teste em laboratório, com a pessoa assim que estava no estado de fé, estava lá naquele estado de fé, eles notaram o quê? Que essa pessoa, ela liberava mais neurotransmissores do que a outra que não estava em estado de fé. E o que são esses neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos, vamos dizer assim, que facilitam o transporte de informação entre uma célula nervosa e outra célula nervosa, que são os neurônios. E eles viram que a pessoa que tem fé liberava mais o que? Neurotransmissores, principalmente a dopamina. Olha só, a dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável pela saúde das emoções, pela uma emoção sadia, pelo prazer e principalmente a dopamina, ela te dá capacidade para você superar desafios na vida, tá? Então, eles notaram que essas pessoas que têm fé, elas liberam mais esses neurotransmissores, tá? E vocês vejam, por exemplo, a dopamina, ela ajuda na superação de desafios. Olha bem, é tudo que a fé é. Toda pessoa que é imbuída de fé, ela consegue superar os obstáculos com muito mais facilidade. E é igual está falando aqui no Evangelho, que o Cristo falou que se as pessoas tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam movimentar as montanhas. Então vocês vejam a importância da fé, tá? E a doutrina espírita veio trazer para nós o quê? A capacidade da gente desenvolver a fé de forma o quê? Raciocinada, tá? De forma raciocinada, a gente entender o porquê das coisas. E a gente adquire uma fé muito mais robusta, muito mais inabalável, tá? Então é muito importante essa questão da fé, a gente lembrar sempre de desenvolver, de trabalhar a fé em nós,
tá certo? Que isso vai dar um resultado muito bom na nossa vida, tanto vida pessoal, quanto na nossa saúde, tá? Porque a ciência mostrou que as pessoas que têm fé, elas têm uma vida mais saudável, e também na questão de a gente superar todos esses obstáculos que se colocam diante da gente no dia a dia. Tá certo, gente? Então é importante isso. Então a fé, ela não é só religiosa, mas ela serve para a gente utilizar ela em todas as áreas da nossa vida. E isso que é importante, tá bom? Por isso que o Evangelho, a palavra de Jesus, a Boa Nova, ela ajuda a gente em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que é importante as pessoas o quê? Estudarem o Evangelho, tá? Para que possam ter uma vida melhor. Tá certo, gente? Então é isso mesmo que eu ia falar. Vamos passar para o Anderson.